Viver é muito perigoso. Já disse ao senhor. No mais, mal me lembro, mas sei que naqueles dias eu estive muito maltrapilho. Em que era que eu podia achar graça? De manhã, quando eu acordava, sempre supria a raiva. Me disse que eu estava estando verde, uma cara de doença, e que devia de ser de fígado. Pode que tenha sido o PASP que cozinhava. Cozinhou para mim o chá, o de macela, o de erva doce e o de losna. Oi, dor mesmo nenhuma eu não tinha, somente perrengueava. Do que de uma feita por me valer, eu entendi o casco de uma coisa, que quando eu estava assim, cada de manhã, com raiva de uma pessoa, bastava eu mudar querendo pensar em outra, para passar a ter raiva dessa outra também, igualzinho, sou flagrante. E todas as pessoas seguidas que meu pensamento ia pegando, eu ia sentindo ódio delas, uma por uma, do mesmo jeito. Ainda que fossem muito mais minhas amigas, e eu, em outras horas, delas nunca tivesse tido quisilha nem queixa. Mas o sarro do pensamento alterava as lembranças e eu ficava achando que o que um dia tivessem falado seria por me ofender e punha significado de culpa em todas as conversas e ações. O senhor me crê? E foi então que eu acertei com a verdade fiel, que aquela raiva estava em mim produzida, era minha sem outro dono, como coisa solta e cega. As pessoas não tinham culpa de naquela hora eu estar passeando, pensar nelas. Hoje que, enfim, eu medito mais nessa agenciação encoberta da vida, fico me indagando. Será que é a mesma coisa com a bebedice de amor? Tolema, o senhor ainda me releve, mas na ocasião me lembrei de um conselho que Zé Bebelo, na Anhava, um dia tinha me dado, que era que a gente carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter. Porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente, o que isso era falta de soberania e farta bobice. O fato é, Zé Bebelo falava sempre com a máquina de acerto, inteligência só. Entendi, cumpre, digo, renite, fazendo fincapé em força para não esparramar raivas. Lembro que naquela manhã também o calor era menos e o ar era bondoso. Aí a paz,
com vontade de alegria, como se estimasse recebendo um aviso. Demorei bom estado, sozinho, em beira d'água, escutei o fife de um pássaro, sabiá o saci. De repente, dei fé e avistei. Era Diadurim que, chegando, ele já parava perto de mim. Ele mesmo me disse, com um sorriso sentido: "Como passou, Riobaldo? Não está contente por me ver?" Ah, boa surpresa! Diadurim vindo feito milagre alvo, ao que pela pancada do meu coração. Aí, mais um resto de dúvida, a inteira dúvida que me embaraçava real em a minha satisfação. Eu era o que tinha, ele o que devia. Retente, então, permaneci. Não fiz mostra nenhuma. Esperei as primeiras palavras dele. Mas falasse, retardei. Limpei a goela. Ah, pois, por onde andou? Se mal pergunto. Aí falei. Aquela amizade pontual, escolhida para toda a vida, dito a minha nos grandes olhos, ele pronunciando: "Você também não está bom de saúde, Riobaldo. Estou vendo. Você derradeiramente não tem passado bem?" Vivendo minha sorte, com lutas e guerras. Ao que Diadurim me deu a mão, que mal a mal aceitei. E ele disse de contar. Só Candelário galopava em frente de todos. Se ia feito o rei dos ventos. O lugar onde esbarramos no Ejá era logo depois da ponte de pau, que, estando esburacada, atravessamos mais embaixo, mal, por espirro d'águas e escorrego em lisas pedras soltadas no ribeirão lajeal. Ter lá ainda não tinha ninguém. Até me deu desengano. Mas tudo no redor era verde capim, beira fresca, aguada e pastos bons. Atrevi que quis. E Joca Ramiro? Mas Diadurim se compôs. Agora, aqui, Riobaldo, é o ponto. Inimigo vindo, morremos. Mas nenhum bebelo não tem licença quieta de passar. Diadurim, a tanto impante, eu debiquei. Ah, me importa? Não é o que é se ver Joca Ramiro? Pois eu estou vendo. Resinga não, Riobaldo.
A hora dessas, Joca Ramiro deve de estar investindo aqueles e tudo destralhado vencendo. Foi o que ele perfez. Atrás disso, eu em ojeriza. Você sabe, hein? Sabe os grandes segredos. Falei. Mas em passos desses, Teodorim sempre me apiava. Como que reprovou? Sei de nada. Sei o que você pode saber também, Riobaldo. Mas conheço Joca Ramiro, sozinho que pensa as partes. Conheço Sô Candelário, que só comparece em fecho de forte decisão. Ao que era, nos dias em que tivemos de montar guarda nos lajeiros e lajeados, aprendi os rasgos daquele homem Sô Candelário. Como vou explicar ao senhor? Ele era acho que nem dormia, comia um nada. Às pressas pitava o tempo todo e olhava para os horizontes sem paciência neles. Parecia querer mesmo guerra, a guerra, muita guerra. Donde ele era? Donde vindo? Me disseram, desses desertos da Bahia. Passava, não me olhava. Ocasião, então, de Andorinha, ele me mostrou. Esse é o meu amigo Riobaldo, chefe. Aí, Sô Candelário me divisou, sempre me viu. Sorrir, ele não sabia, mas sossegava um modo no zóio que tornava um sério bom por um seu instante, apagando de serem aqueles olhos encarniçados. E isso figurava de ser um riso que conhecia de Adorim e prezando muito desde vi. Riobaldo Tatarana, eu sei, ele falou. Tu atira bem, tem o adestro d'armas. E foi andando, acho que dele ainda ouvi. Amizade nas festas? Conseguia nem ficar parado e por um ponto ou outro que eu não divulguei bem, ele tinha algum estilo de ar de parecença com o próprio Zé Bebelo. Mas o Alaripe foi que me contou uma coisa que todos sabiam e nela falavam. Que Sô Candelário caçava era a morte e bebia quase constantemente sua forte cachaça. Porque, digo ao senhor, ele tinha medo de estar com o mal de Lázaro. Pai dele tinha adoecido disso, e os irmãos dele também. Depois, os que eram mais velhos. Lepra, mas não se diz. Aí é que o homem lambe a maldição de castigo. Castigo de quê? Disso é que de certo sucedia um ódio em Sô Candelário.
vivia em fogo de ideia. Lepra demora tempos, retardada no corpo. De repente é que brota em qualquer hora. Aquilo podia variar de aparecer. Só Candelário tinha um cestro. Não esbarrava de arregaçar a camisa, espiar seus braços, a ponta do cotovelo, coçava a pele de sangue se arranhar. E carregava espinho na algibeira, nele furtava sempre uma olhada. Danado de tudo, a gente sabia que ele tomava certos remédios. Acordava com o propor da aurora. O primeiro, bebia tiaga e saía para lavar o corpo em poço, para a beira do córrego ia indo, nu, feito perna de jaburu. Aos dava. Hoje que penso, de todas as pessoas, sou Candelário, é o que mais entendo. As favas fora, ele perseguia morrer por conta futura da lepra e no mesmo do tempo, do mesmo jeito, forcejava por se sarar. Sendo que queria morrer, só dava resultado que mandava mortes e matava. Doido? Era? Quem não é? Mesmo eu ou o senhor? Mas aquele homem eu estimava, porque ao menos ele possuía o sabido motivo. Tanto que o inimigo não dava de vir, pois bem a gente ficava em nervosias. Alguns não. Feito aquele Luzié que cantava sem mágoas, cigarra de entre chuvas. Às vezes pedi que ele cantasse para mim os versos, o que eu não esqueci nunca, formal, a canção de Ciruís. Adiante os versos. E quando ouvindo, eu tinha vontade de brincar com eles. Minha mãe, ela era a que podia ter cantado para mim aquilo. A brandura de botar para se esquecer uma porção de coisas. As bestas coisas em que a gente não fazer e não nem pensar vive preso só por precisão, mas sem fidalguia. Tia Dorim, quando cuidava que sozinho estivesse, cantarolava, fio que com boa voz, mas próximo da gente, nunca que ele queria. A ver que também fiquei sabendo que os outros não consideravam naqueles versos de Ciruís a beleza que eu achava, nem de Adorim mesmo. Você tem saudade de seu tempo de menino, Riobaldo? Ele me perguntou quando eu estava explicando o que era o meu sentir. Nem não. Tinha saudade nenhuma. O que eu queria era ser menino. Mas agora, naquela hora, se eu pudesse, possível. Por certo que eu já estava crespo da confusão de todos. Desde aquele tempo, eu já achava que a vida da gente vai em erros como um relato sem pés nem cabeça, por falta de sisudez e alegria. Vida devia de ser como na sala do teatro, cada um inteiro fazendo com forte gosto seu papel desempenho. Era o que eu acho. É o que eu achava. Ao do jeito de sou Candelário?
Esse variava a raja. Ai, que vê! Estamos sem notícias, não sei. A notícia, a gente tem de ir por ela, mesmo entrar no mundo para se buscar. Isso, Sô Candelário quase exclamava. Mandou 3 homens que saísse a cavalo, estrada avante, até 1 légua, colher do que houvesse e espiar os espias. Me mandou também, mas a bem dizer, fui eu quem quis na hora, à frente dei o passo, olhei muito para ele encarado. Tu, tatarana, vai! Quando ele falava tatarana, eu assumia que ele estava sério, prezando minha valia de atirador. Montei, fui trotando travado. Diadorim e o Cassange iam já mais longe, regulado umas 200 braças. A arte que perceberam que eu vinha, se viraram nas celas. Diadorim levantou o braço, bateu mão. Eu ia estugar, esporei, queria um meio galope para logo alcançar os 2. Mas aí meu cavalo flossofou, refugou baixo e refugou alto, se puxando para a beira da mão esquerda da estrada, por pouco não deu comigo no chão. E o que era que estava assombrando o animal? Era uma folha seca esvoaçada que sobre se viu quando nos olhos e nas orelhas dele. Do vento que vinha rodopiando. Redemoinho, o senhor sabe, a briga de ventos. O quando um esbarra com o outro e se enrolam, o doido espetáculo. A poeira subia, a dar que dava escuro no alto, o ponto às voltas, folharada e ramaredo quebrado, no estalar de pios, assovios, se torcendo turvo, esgabulhando. Senti meu cavalo como meu corpo. Aqui passou, embora o rorró. A gente dava graças a Deus, mas Diadorim e o Cassange se estavam lá adiante por me esperar chegar. Redemoinho! O Cassange falou esconjurando. Vento que enviesa, que vinga da banda do mar. Diadorim disse.